Olá! Nessa série de mensagens sobre como entender as pessoas, nós já vimos que o ser humano ele foi criado por Deus, ele não é um animal, ele não é fruto da evolução. Nós vimos que o ser humano ele tem um propósito de existência, que é viver para a glória de Deus. Vimos também que o pecado afetou toda forma de vida, afetou a natureza, como afetou o ser humano também, o ser humano de uma forma completa. E vimos também que o centro de controle humano é o coração. A Bíblia usa a palavra coração para designar aquilo que controla o homem acerca das suas decisões, acerca da sua vontade, suas emoções, tudo parte então do coração. Na mensagem de hoje nós queremos entender se o ser humano está com defeito, ele está com problema. Nós queremos entender como que o ser humano pode ser consertado. Há esperança para o ser humano? Será que a esperança reside nas terapias, numa boa educação, em algum status social, algum tipo de medicação? Será que está na ciência? Então nós queremos olhar para a palavra e compreender como que o ser humano ele pode ser consertado. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós veremos que Jesus Cristo ele transforma o ser humano de morto ambulante para um servo operante. Jesus ele tem esse poder então para transformar mortos ambulantes em pessoas que se tornarão servos, que vão trabalhar para ele, servindo as pessoas, servindo ao Senhor Jesus. Nós veremos do versículo 1 até o 3 que sem Jesus, o texto vai revelar que sem Jesus nós éramos simplesmente mortos que viviam, que seguiam a presente ordem desse mundo. Veja o que diz no versículo 1 ao 3. Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Veja que o texto diz que todo ser humano, todos nós, estávamos mortos, não mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados de Deus, sem nenhuma vontade, sem nenhum apetite por Deus. E essa é a situação de todo ser humano em todos os locais da Terra. O ser humano ele não está doente, o ser humano ele está morto, ele está separado de Deus. E nós costumávamos a viver nessas transgressões, nesses pecados, através dos nossos pensamentos. Percebeu já o quanto há de pensamentos ruins que surgem, que brotam do nosso ser? As nossas palavras que nós falamos e magoamos pessoas, e palavras torpes, e a gente fala de onde que veio isso, as nossas práticas, o nosso caráter, aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. O pecado estava em nós, e nós estávamos no pecado. É como o peixe na água e a água no peixe. Nós estávamos, então, nos nossos pecados e o pecado habitando em nós. Nós obedecíamos ao nosso chefe, ao nosso comandante, aquele que nos dirigia ao pecado. E esse comandante, ele se manifesta, essas ordens, esse guiar, ele se manifesta na presente ordem aqui desse mundo, nesse sistema do mundo. Quem ama o mundo, a Bíblia diz que não pode amar a Deus. Você precisa tomar uma decisão de quem eu vou amar, ou o sistema do mundo, os valores do mundo, ou a Deus. Tiago diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O sistema do mundo ele é voltado para a autogratificação, é voltado para a autopromoção, para a autoglorificação, é o eu no centro. Satanás é o príncipe desse século. E ele vai manipulando, então, os seus mortos para viverem para si mesmos. Essa é uma característica dos homens dos últimos tempos. Serão amantes de si mesmos. O professor e doutor Leandro Carnal, ele faz uma citação de uma de suas palestras,
onde ele diz que voltar e diante da morte ele foi aconselhado a renunciar o diabo. Renuncia o diabo, renuncia os demônios. E voltar e disse o seguinte: estou para morrer, não é hora de fazer inimigos. Em outras palavras, ele quis dizer que era amigo do diabo, dos demônios, que fez a vontade dele, não queria se render a Cristo. E aí o texto diz que por essas razões, por seguir os nossos desejos, seguir esse sistema, seguir ao príncipe deste mundo que é Satanás, éramos merecedores da ira. Efésios 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, sem Jesus, nós somos mortos ambulantes. Mas por causa de Jesus, nós recebemos vida. Veja o versículo 4-9, ele diz o seguinte: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, já nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Por causa de Jesus, nós recebemos vida. Ele nos amou. Jesus manifestou a sua graça, manifestou o seu amor, ele nos vivificou. Nós estávamos mortos em transgressões e pela graça nos deu vida. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. De mortos em pecados, inimigos de Deus, agora nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, local onde Deus domina e exerce pleno poder. Ele nos salvou. O texto é muito claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. O versículo 8 e 9, eles resumem muito bem a salvação. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de nós, é algo que Deus entregou, é um dom dele, é um dom de Deus, é um presente. Nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. É o que Romanos 11:36 diz: pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a vida cristã não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. O que ele fez por nós, a graça que nos alcançou, o amor que nos alcançou, a misericórdia que nos alcançou, que nós não merecíamos. Como que o ser humano pode ser consertado através de Jesus, experimentando uma nova vida, experimentando a salvação, tendo uma família restaurada? É por meio de Jesus que nós podemos então viver a vida. Por meio de Jesus nós podemos experimentar o propósito de uma vida abundante. E se Jesus então transformou as nossas vidas, para Jesus nós somos servos operantes. O versículo 10 fala que nós somos obras-primas de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Deus já planejou. Não somos salvos para nós mesmos, para os nossos sonhos. Não somos salvos para a nossa felicidade. A conversão, ela não é o fim, a conversão é o início de uma vida em Cristo. Uma vida cheia de boas obras. As boas obras, elas não salvam, porque nós somos salvos pela graça. Mas as boas obras, elas evidenciam a graça que nos alcançou.
nós transbordamos então de boas obras, vivemos uma vida semelhante a Jesus, em obediência à palavra, vivendo para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui nesse mundo, acumulando tesouros lá no céu, porque a graça do Senhor nos alcançou. E hoje nós então podemos manifestar servindo a Jesus e demonstrando essa gratidão que nós temos, entregar o nosso coração, usar os nossos dons, os nossos talentos. O que Deus te confiou? Use para a glória do Senhor. Então Cristo nos transforma de mortos ambulantes para servos operantes. O que nós devemos fazer à luz dessa rápida reflexão? Em primeiro lugar, ame Jesus. Ame Jesus de todo o teu coração. Viva para Jesus, se entregue a Ele. Tenha comunhão com Ele. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Caminhar contigo. Caminhe com Jesus. Fale de Jesus. Compartilhe o Evangelho com seus amigos e familiares. Os mortos precisam ouvir a voz que dá vida. Lembra do profeta pregando aos ossos secos? E aqueles ossos secos começam a se bater um no outro e de repente começa a vida a ser gerada. O Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas transformam pessoas. Pessoas que sem esperança, sem propósito de vida, uma vida seguindo o sistema desse mundo, mas de repente Jesus encontra e transforma essas pessoas. Então leve o Evangelho, compartilhe, use os seus dons, use os seus talentos para servir a Cristo enquanto você serve as pessoas. Sirva, use aquilo que Deus te deu, que não é teu, use os presentes que Deus lhe confiou para ser bênção na vida das pessoas. Nessa semana, enquanto fazia a devocional, a lição que Deus saltou aos olhos é que nós somos abençoados para abençoar. É isso que Efésios capítulo 1 diz, que Deus nos abençoou em Cristo. Então as bênçãos que nós recebemos é para abençoar pessoas, sermos instrumentos, sermos um canal. Queridos, que milagre da graça de Deus. Somos tirados do grande cemitério do pecado e colocados na sala gloriosa do trono. Que milagre da graça de Deus. Um dia nós estávamos lá no cemitério. O pecado nos levou para lá, mas Cristo nos encontrou e nos colocou na sala gloriosa do trono. Quem disse isso foi Warren Wiersbe. Louvado seja Deus, porque Ele transforma, porque Ele salva, porque Ele ama, porque Ele regenera, porque Ele vai atrás do perdido. E Deus quer nos usar. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão. Obrigado porque o Senhor nos amou, transformou as nossas vidas e que a nossa vida tenha sentido enquanto estivermos aqui nesse mundo. Possamos viver para Jesus, possamos viver em Jesus e possamos viver por meio de Jesus, com base em Cristo, tendo o nosso alvo Cristo. E assim a gente possa compartilhar às outras pessoas o que Jesus fez por nós. Muito obrigado, porque os nossos olhos foram abertos. E use as nossas vidas enquanto estivermos nessa terra para cumprirmos a missão que o Senhor nos deixou. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente para a glória dele. Um grande abraço.